Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? A situação do Yuri Alberto. O Yuri, eu já tinha até falado antes da pausa, né? De que o Yuri pretendia e programava voltar antes do esperado. Isso já era uma possibilidade. E está cada vez mais confirmada essa situação. O Roverson Pimentel, inclusive, o preparador físico, falou que a antecipação ela vai se dar em cerca de 30% a 40% antes do prazo normal para esses casos, né, como foi a lesão na coluna que ele teve. A ideia era lá para agosto, né? Os caras têm uma média de retorno dessa lesão de 4 a 6 meses. O Yuri vai voltar em 2 meses, mais ou menos, né? Ele está parado há 40 dias. Então, realmente, é absurdo o que o Yuri consegue. Eu já imaginava isso, né? Antes mesmo das informações, pela conduta dele e pelo histórico, né? O Yuri, ele sempre volta antes. E ele já tinha declarado que no mês de julho estaria de volta. Bom, já estamos em julho. Mesmo que o Corinthians volte a jogar no final de semana seguinte, né, ali em meados de julho, talvez ele não esteja disponível para essa primeira partida diante do Bragantino no domingo que vem. Mas o que a gente tem de informações? Que nessa intertemporada ele começou a transição já. Ele já começou a transição, porque inclusive foi um cara que se cuidou nas férias, continuou fazendo uma cartilha de treinamentos, de acompanhamento com um profissional, com o fisioterapeuta que viajou com ele. Então, assim, o Yuri é um cara que dispensa comentários no quesito profissionalismo, né? Um cara acima da média nesse quesito. E ele, até por conta do histórico positivo, ele tem uma genética boa, né? Dá pra gente considerar dessa forma, mas também pela maneira como ele se cuida, era natural que ele voltasse antes. Então, ele já começou a transição, participou já, inclusive, de atividades no campo, mas ainda sem os companheiros, mas voltou para a parte interna nesses últimos dias e ainda está nesse vai e vem, como a gente fala, né? Ele vai para o campo, né? Dá uma corridinha, né? Tem um acompanhamento profissional, volta para academia, faz tratamento, aquela coisa toda. Isso está tudo dentro do esperado. Só que ele ainda não trabalhou com bola, com os companheiros, aquela coisa toda. Pode ser que aconteça nessa semana seguinte? Pode. E aí a gente pode ter uma ideia um pouco melhor se ele pode estar à disposição no domingo diante do Bragantino. Pelo menos à disposição. Mas eu vou ser mais cauteloso aqui, embora o Yuri ele não sugira esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco ele aparece no jogo e às vezes até como titular. Mas eu acho que é uma boa notícia. Não sendo agora, vai ser nos próximos dias. Tem o confronto da Copa do Brasil com o Palmeiras, tem um derbyzinho aí, né? Mas aí é mais pro final do mês, né? Final do mês, início de agosto, e é justamente para lá que ele está sendo preparado, né? Então, pode ser que uns jogos antes ele já consiga ganhar uns minutos e tal, mas ele está voltando. Acho que essa é a principal informação. Vocês viram também que o Corinthians estava de olho no atacante Biel, do Sporting de Lisboa, lá de Portugal, e a negociação foi, inclusive o clube emitiu nota, dizendo que nunca se predispôs, né, nunca cogitou pagar 7 milhões de euros, que foi a pedida dos caras. Aí teve notícia da imprensa portuguesa lá, dizendo, até se assustando com a oferta que o Corinthians poderia fazer para o Biel, porque, vamos lá, né, o cara tem números horrorosos, né, desde que chegou, e eu já tinha, né, até acho que eu gravei um vídeo antes de sair de férias, com a mínima possibilidade aventada antes, e eu tinha dito, olha, eu sei que o Corinthians está atrás de um cara de velocidade, beirada de campo, aquela coisa toda, mas eu não sei se esse cara é o Biel, e eu nem sei se pelos valores que estão sendo aventados aí. Existiu uma negociação, ou pelo menos uma sondagem, né? Mas o Corinthians já se retirou do processo. Felizmente, vou dizer para vocês, felizmente. Eu sei que é muito cruel falar esse tipo de coisa, porque, enfim, é um jogador, é um profissional, e a gente já viu muitos casos, né, de caras que não renderam em alguns clubes, renderam em outros, mas vamos lá, né? Nada sugere a contratação do Biel. Eu vi atentamente ele jogar no Grêmio na Série B. Depois ele veio do Fluminense antes disso. Cara, o Biel, assim, no Bahia talvez tenha tido a melhor temporada da vida dele, e mesmo assim, né, e acho até que o Bahia conseguiu fazer uma boa venda. Ele não é um jogador de solução. E eu acho que o Corinthians entra num nível agora, até pela qualidade técnica que tem de alguns jogadores titulares, quando você vai entender que ou esse cara pode ser um titular, um possível titular num trio de ataque ali com Garro, Yuri, Memphis, e aí esse cara que volta e meia tem sido o Thales Magno, ou o Romero, tem que ser um cara melhor do que eles, né?
E o Thales Magno, por exemplo, vem decepcionando muito. O Romero é aquele cara que a gente já sabe muito bem o que espera, faz alguns gols, alguns jogos de entrega, especialmente na Neoquímica Arena, mas não passa disso, ele tem um limite. Então você tem que trazer um cara melhor. E o Biel não é melhor do que eles. Então, assim, não faz nenhum sentido essa negociação, na minha opinião. O Corinthians encerrou, não vem mais, mas isso indica, acho que esse é o principal ponto, indica um olho no mercado para um jogador dessa característica. E aí, estou de acordo. Muitas vezes você tem que usar a criatividade, você não vai conseguir um jogador ok de renome, mas vamos lá, né? Eu acho que o Fabinho Soldado já deu mostras do como ele é competente. Eu sei que o Corinthians vive uma questão financeira que nem entra no assunto aqui, porque se eu for aqui ponderar por questões financeiras o nível de contratação do Corinthians, a gente vai fazer outro tipo de vídeo, né? Eu vou fazer, não pode isso, não pode aquilo, porque eu não tenho o orçamento do clube, eu não sei qual é o orçamento que o Fabinho trabalha, eu só sei que ele já foi muito competente, independentemente das consequências disso, mas ele foi competente para trazer jogadores interessantes. O Augusto tá precisando de advogado, hein? Davi, canalha. O corintiero, bora Samir, ataque dos sonhos, Yuri, Malco e Memphis. Pô, seria um ataque dos sonhos mesmo, hein? Malco vai vir quando tiver 34 anos, o Tiringa. Meu amigo. Essa patrocinadora agora só tá com o nome, chegando junto nas contratações, tá devagar demais. Tomando um catuai vermelho direto do alto do Caparaão, assistindo o Samir. Por que não manda pra mim um catuai vermelho desse aí pra ver se é bom mesmo? Quero ver. Do alto do Caparaão já é um bom sinal, viu? Samir, já passou 30 minutos do almoço. Calma que a bola rola. Esportes da Sorte está mal intencionado ou não? Diz o Alex Fontana. Enfim, vamos falar muito do Coringão. Deixe seu like. Meu amigo Jefferson Martins está na área aqui também. Ó. Samir, boa tarde, amigo. Sinceramente, essa postura da Esportes da Sorte é ridícula. Está claro que é somente busca por engajamento. Possível ter um Malco de volta nesse momento. Só iludido acredita. Em cima do que falou Jefferson Martins, canalha do canal Café do Setorista, eu vou entrar no assunto já agora. Tá? Vamos lá. O Malco deu uma declaração, né? Vou pegar aqui a declaração dele. Cadê? Deixa eu até tirar o óculos aqui que eu mandei a declaração para uma fonte. E vocês ficam de olho no reflexo do óculos, porque são canalhas. É óbvio que eu quero encerrar no Corinthians. Eu sou corintiano, todo mundo sabe, Malco a CNN. Aí na postagem da patrocinadora, mais um filho do terrão que sonha em voltar para casa. E aí, fiel, vocês querem o Malco de volta pro Timão? Por quê? Vocês vão dar de presente? Seus Zé Ruelas. Cara, eu vou falar um negócio. Eu nunca vi uma patrocinadora, sabe, tão sem noção. Eu ia usar o termo babaca, mas babaca no Rio de Janeiro eu fiquei sabendo que é palavrão. E eu não falo palavrão. Aqui em São Paulo é tipo um bobão. É um bobão. Então eu ia falar, nunca vi uma patrocinadora tão babaca como essa. Sabe, tão sem noção. Que brincou com os ânimos do torcedor corintiano no período do Pogba. Aliás, a comunicação do Corinthians também entrou na onda, né? Depois reclamam, porque, por que saíram? Por que mandaram embora? Pô, porque são fracos. Simples. Entendeu? E agora fazendo esse tipo de marketing aí. Azar também. Tem que se lascar quem aposta mesmo. Tem que perder. Porque eu nunca vi ninguém ficar rico apostando. Você já viu alguém? Você conhece alguém? Você conhece alguém que é multimilionário, que tem imóveis, que tá bem de vida apostando? Então, continua. Você que tá nessa vida, continue. O problema é seu. A vida é de cada um, Deus dá livre-arbítrio. E isso, meu amigo, ó, é de cada um. Continue. Agora eu queria um belo de um testemunho. Ó, Samir, eu aqui fiquei multimilionário, comprei uma casa, tenho uma casa na praia, tenho uma casa não sei aonde, eu tô bem de vida, entendeu? Enfim, mas quem acompanha esse perfil, né, e gosta de acreditar no que eles falam, beleza, como diz aí o Jefferson Martins, tá? Deixa o like aqui, vamos lá. Agora, o Júnior Evangelista, Samir, eles estão querendo engajamento. É isso que estão fazendo. Está na hora da diretoria cobrar eles por essa atitude. Eu também acho que deveria cobrar. Eu acho que o Corinthians deveria cobrar um pouco, entendeu? Mas quem paga, né? Vai cobrar quem paga, entendeu? Vai cobrar quem paga.
Canal do Corintiano, boa tarde, gordinho. Você é um cara incrível. Pegar essa, meu irmão, tamo junto. Salve, fiel corintiana. O jogador Fabrício Busto aí foi oferecido ao Corinthians, tá? Lateral direito aí. Joga muita bola, tá? Tem bons números aí. A diretoria tá analisando aí pra ver se vai ou não contratar. Tá? Pra mim, não tem nem o que escolher muito, tá? Se o valor tiver bom, tem que trazer sim. A gente precisa assim, de um bom lateral direito. Esquerdo também, né? Assim como também precisaria de zagueiro, né? Isso aí é urgente aí pro campeonato desse ano. Mas, enfim, o time tá em crise aí, querendo ou não, mas ainda assim, se o time tava querendo gastar aí uma grana top com o Carlos Vinícius, por que não pode trazer o Fabrício aí também, né? Mas, enfim, bora ver o que é que a diretoria vai decidir, né? O que é que os dirigentes aí vão decidir. Mas, para mim, tem que trazer sim, sem questionar, né? Desde que o valor esteja justo, né? Fiel, enfim. Vai Corinthians, né, gente? Estamos no mercado aí.